A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos nós nesta manhã. Eu sei que a gente ainda não está muito acostumado, mas esse momento, quando alguém vem à frente para cantar antes de iniciar o culto, é para a gente sossegar o coração, é para a gente tomar noção do lugar onde a gente está. Estava sentado ali e vi muitos neste mundo, muitos mesmo, mas vi alguns poucos ainda numa conversa que daqui dava para escutar, outros lá fora, no corredor. Esse momento é para a gente sossegar a alma, é para a gente entregar o coração na adoração, porque a gente estava na IBD, a gente negociamos coisas, conversamos outras tantas, tem uma movimentação intensa lá embaixo por conta da programação da nossa juventude, enfim. Lembre-se, todas as vezes que isso acontecer, gente, quando você chegar, alguém estiver cantando uma música suave, é para que a gente acalme o coração. Porque com o coração calmo, a gente consegue ouvir melhor, entender melhor, receber melhor. Por isso, eu queria, na verdade eu quero, além de saudar os irmãos, sugerir que nós façamos isso um com o outro, que a gente dê um bom dia no nome de Jesus aqui está do nosso lado, um abraço para quem a gente não viu hoje. Porque se sentar ao lado é acidental, agora não será mais, será intencional. Ele escolhe estar sentado ao seu lado. Agora que já nos cumprimentamos, chegamos um pouquinho perto do outro, um pouco mais perto, melhor dizendo. Deixa eu fazer algumas considerações. Recebemos nesta manhã algumas pessoas que estão nos visitando. Eu gostaria de pedir que todos aqueles que nos visitam nesta manhã, independente da vez em que nos visitam, eu gostaria de pedir que vocês se pusessem de pé, se colocassem de pé. Queremos identificar todos os nossos visitantes. Olha quanta gente nós temos nesta manhã visitando. Eu tenho aqui os nomes de Wellington Gonçalves Nascimento. Quem é o Wellington? O Wellington, aquele senhor lá atrás, seja bem-vindo. Eu tenho que... Eu acho que é Simarques. Também seja bem-vindo. Juarez de Almeida está ali atrás. Maria Francisca dos Santos. Pronto. E eu conheci este casal hoje, estava acusando eles, já os cumprimentei nesta manhã. Está aqui a nossa irmã que também está conosco. Seja bem-vinda, seja muito bem-vinda. Qual é o seu nome? Alzeni Barbosa, seja muito bem-vinda. Tem uma mocinha lá atrás, como é seu nome? Deise, Cleise, seja muito bem-vindo. Vamos saudar os nossos visitantes? Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Você que está perto aí, cumprimente o nosso visitante. Eu ainda resisto à presença de Danilo e Helena. Danilo passou um tempo aqui, agora foi transferido para a Conquista, voltará às atividades em Conquista. Agora no mês de agosto estará aqui embora. Danilo, fica de pé com a Inês aí. Pronto, este casal muito agradável. Tem um pequeno herdeiro ali. Sejam bem-vindos entre nós. E das vezes em que estiverem em Ilhéus, será um prazer recebê-los em o nosso meio. Muito obrigado. Deixa eu lembrar aos irmãos que a nossa juventude está promovendo hoje uma feijoada. Eu fui lá, passei na cozinha, estava um cheiro maravilhoso e a panela enorme, com aquelas coisas maravilhosas, convidando-nos para um momento de intimidade profunda. E alguns irmãos vão comer aqui, outros vão levar para casa, mas não se esqueça de levar sua quentinha com a feijoada.
você vai lá embaixo e você vai ver que eu estou falando certo. É uma visão maravilhosa, majestosa. Mas, queridos, eu já tenho alguns outros avisos. Primeiro, a jornada de oração. Amanhã ela continua e vai até a sexta-feira. Nós estaremos orando das 6 às 7 da manhã. E nós temos distribuído as participações nas reflexões entre os pastores. E amanhã, até sexta-feira, nós estaremos aqui na jornada de oração em favor da família. E no próximo sábado, na sexta a gente termina a jornada. No sábado, nós estaremos aqui na comemoração dos 57 anos de nossa igreja. O pastor Antônio Sérgio estará conosco na celebração dos 57 anos da nossa igreja. Este ano, nós vamos fazer diferente. A gente tem até um símbolo novo que, se não estiver aí, a gente transmite à noite. Ontem, eu estava passando ele aqui com Alan, e à noite a gente decide para os irmãos. Tem como os convites para aqueles que quiserem convites impressos para levar para os seus conhecidos. Nós já estamos distribuindo nas redes sociais, já foi colocado nas redes sociais os convites. Se chegar para você, um grupo que você faça parte, você copia e passa para as outras pessoas que você conhece de outros grupos, convidando-os a estarem conosco aqui no nosso aniversário. Mas também, no período do aniversário, e talvez um pouco mais adiante, continue por ainda por um bom tempo, nos foi oferecido numa conversa entre Genil e Zeri, um link da rádio Conquista FM, e a partir do aniversário da igreja, no sábado à noite, no domingo pela manhã e domingo à noite, nós estaremos transmitindo pelo rádio o culto aqui da nossa igreja. E devo ter uma reunião esta semana com o Bichara, com o responsável pela rádio, para nós fecharmos os últimos detalhes desta nova proposta, e aí nós estaremos transmitindo o culto pelo rádio. O curioso é que nós estamos trabalhando para que essa transmissão não aconteça apenas agora no aniversário, mas ela continue durante um bom tempo, a gente transmitindo os cultos de domingo e de quarta-feira em nossa igreja. Queria que os irmãos orassem em favor disso, que se de fato se efetivar, será um ganho significativo na proclamação do Evangelho da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós já transmitimos pela internet, temos melhorado cada vez mais o nosso sinal e o nosso serviço. Inclusive, mando um abraço para os que estão assistindo o nosso culto, quer no Brasil, quer fora, porque a gente tem gente nos Estados Unidos, na Alemanha, que tem assistido também o nosso culto, segundo a informação do Ministério de Comunicação, e os irmãos daqui, do nosso estado e fora dele, que têm assistido e têm acompanhado a programação de nossa igreja. Nós estamos empenhados em oferecermos cada vez mais uma transmissão de qualidade, quer pela internet e agora também a transmissão via rádio, a FM Conquista, aqui em nossa cidade. São essas as comunicações, além do insistente pedido de oração em favor de Geraldo, que melhorou sensivelmente, a aldeia já está normal, sem grandes complicações. Insistir com os irmãos para que oremos por Amanda, a filha de Jeane e do Alex, vai estar em Salvador, fazendo uma avaliação, e Jeane tem compartilhado conosco. Jeane e Alex foram membros aqui da nossa igreja e ainda mantém uma amizade muito gostosa com alguns irmãos aqui e com a igreja. Os irmãos sabem do problema de Amanda, e o receio deles é que, indo para Salvador, ela tenha que fazer uma nova cirurgia, porque isso significará uma perda de todos os avanços que ela conseguiu até agora, ou já começa a se movimentar usando o andador, já começa a pedalar, e eles têm medo de que uma nova cirurgia possa trazer uma perda desse ganho. E orar também por Kleber. Kleber é o irmão de Vivian, que é a esposa do Eloy, que sofreu um acidente, está no hospital. No hospital ele fez a reconciliação dele com o Senhor Jesus Cristo. Nós celebramos isso na última quarta-feira, e ele ainda vai precisar fazer uma outra cirurgia agora do nariz, e vamos pedir que Deus continue derramando sobre ele a sua generosidade. E por fim, me alegra em rever Perpétua, depois de um bom tempo em casa de molho por conta de uma ou outra cirurgia, e é muito bom tê-la nesta manhã, minha querida irmã. Pois bem, os
nossos vice-presidentes darão continuidade ao nosso curso. Eu convido os amados a ficarem de pé. Recordarem comigo o tema anual da nossa igreja. Vamos lá? Crescimento saudável, uma igreja que vive o evangelho e faz missões. Só a igreja. Hoje, pelo menos, repetimos igreja, o fruto do amor de Cristo. Fazendo a leitura de Efésios, capítulo 2, 1 Coríntios 12, diz assim a palavra do Senhor: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Nesse momento não podemos fazer outra coisa, senão glorificar e louvar esse Deus grandioso. E é por conta desse amor e por conta dessa graça que nós podemos vencer. Nós vencemos pelo poder do amor do nosso Deus. Amém? Vamos louvar ao Senhor.
Nós tivemos a oportunidade de hoje estudarmos sobre a igreja, sobre a natureza da igreja, na temática aqui agora que estaremos abordando. Essa igreja é um fruto do compromisso com Cristo. Vamos dizer todos? Igreja, quando nós assumimos com Cristo, quando nós temos o privilégio de receber como Salvador, um dos desejos que deve estar no nosso coração é o desejo de compartilhar essa verdade com outras pessoas. E aí a gente se congrega, a gente se aproxima de outras pessoas, até porque ninguém é Ele, todos nós dependemos de outros. E aqui nós nos ajudamos e nós temos a oportunidade de proclamar a verdade de Jesus. Temos o privilégio de adorarmos o nosso Deus. Paulo escrevendo aos Gálatas e aos cristãos que se encontravam em Roma, ele disse: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois em Cristo foram batizados e Cristo se revestiram. Portanto, foram sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória com o Pai, também nós vivamos uma novidade de vida. Nós teremos agora a oportunidade de dedicarmos ao nosso Deus os dízimos e ofertas. Vamos fazer isso com um instrumental. Tipo de escudo, com um cântico, graças do. Nós convidamos os diáconos para estar aqui à frente, para estarmos nesse instante de dedicação ao nosso Deus. Nós vamos continuar.
continuar dando graças a Deus. Nós comandamos com o Rui para fazer isso agora. E eu agradeço a Deus pela oportunidade de dedicarmos a Ele os nossos dízimos, nossas ofertas, nossas vidas. Querido Senhor, vamos ficar de pé? Querido Senhor, te agradecemos, Pai, por sermos o corpo de Cristo, por sermos uma nação eleita, exclusiva, sacerdote real do Senhor, propriedade exclusiva do Senhor, devemos servir, mediar, interceder para que o seu reino cresça nessa terra. Senhor Deus, que o Senhor continue nos instruindo, nos abençoando, nos edificando, nos aquecendo, estimulando a comunhão entre nós, Pai, estimulando a exortação santa, amorosa entre nós, para que a gente esteja diante do Senhor perfeito, o Senhor deseja que nós estejamos. Mas sempre pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas limitações, mais do que nossas limitações, te pedimos perdão, porque muitas vezes deixamos de olhar ao Senhor, deixamos de escutar ao Senhor, por conta de distrações desse mundo, mas o Senhor nos perdoe e nos acolha sempre com nossas limitações, nos mostre sempre o seu caminho. Em nome de Jesus, amém. Vamos para essa série. Aleluia. Graça e paz, amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Os meus pés feridos estão e os ombros tão cansados.
E este é o momento que o pastor Pedro estará fazendo a reflexão. Ele foi a algum lugar, certo? Já está de volta. Dará a mensagem de Deus, a reflexão de Deus para as nossas vidas. Queridos, hoje pela manhã na Escola Bíblica Dominical nós estudamos sobre a natureza da igreja, sem olhar para a Bíblia, para a revista ou para qualquer outra coisa. Alguém sabe qual é o texto básico que nós estudamos hoje na Escola Bíblica Dominical? Então abra sua Bíblia aí nesta passagem. Se você não pegou qual é a passagem, pergunte ao seu irmão que veio para a Escola Bíblica Dominical. Enquanto em espírito você pede a Deus que acorde você cedo para participar da EBD. Até Pedro chegar a esta conclusão, até Pedro fazer esse enunciado acerca do que é a igreja, e nós temos que nos preocupar em sabermos quem somos nós enquanto igreja do Senhor Jesus Cristo. Queridos, prestem atenção no que eu vou lhes dizer. Tudo que nós precisamos saber acerca do que nós somos, a origem de tudo aquilo que nós devemos ser e fazer, nós vamos encontrar nas Sagradas Escrituras. É na Bíblia que a gente encontra, e é nela que nós precisamos ou devemos buscar. É na palavra de Deus, e não nos comentários, nas considerações de A, de B, C ou D, livro de fulano, beltrano, cicrano, mas é na palavra de Deus que a gente deve encontrar resposta para aquilo que nós estamos pensando, precisando e necessitando. Então vejam comigo que eu vou ler o capítulo 2, a partir do versículo de número 1. Diz assim: deixando, pois, toda malícia, todo engano, fingimentos e invejas, e toda maledicência. Pedro, quando escreve, ele começa a dizer coisas que precisam ser abandonadas, mas que insiste, persiste em permanecerem dentro de nós. Deixando, pois, toda malícia, todo engano, fingimentos, inveja, toda maledicência, e diz que o que sustenta a vida da gente é aquilo que nós desejamos. E alguém disse: se você quer conhecer a pureza de alguém, se você quer conhecer exatamente uma pessoa como ela é, examine aquilo que ela deseja. Se você quer saber quem você exatamente é, examine os seus desejos e as suas vontades. Não o que você fala, mas sim aquilo que você deseja, porque o que você deseja, que é íntimo, que é profundo, que é interno, revela exatamente a você quem você é. Por isso que a proposta de Jesus Cristo é para que nós nos sigamos a partir do nosso desejo. E aí Pedro vai dizer assim: desejai como meninos, recém-nascidos, o puro leite espiritual, a fim de por ele crescerdes para a salvação, se é que já provaste que o Senhor é bom. E chegando-vos, pois, para ele, pedra viva, rejeitada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus, uma pedra eleita e uma pedra preciosa, Jesus Cristo, vós também, quais pedras vivas, uma declaração que Pedro faz a nosso respeito. Vós, porém, quais pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, uma outra qualidade que Pedro diz, que caracteriza os crentes da igreja de Jesus, para seres sacerdócio santo, uma outra qualidade que ele diz que faz parte da gente, a fim de oferecer sacrifícios espirituais. E este é o tema interessante, os sacrifícios espirituais, que como sacerdotes nos é proposto, aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso, nas Escrituras se diz: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta como a principal pedra de esquina, como uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, porque tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Mas vós, vamos ler juntos? Mas vós
que não tinhas alcançado misericórdia e agora a tendes alcançado. Esse é um texto maravilhoso para descrever a igreja. Igreja, tanto a gente pode considerar esse edifício aqui, mas isso é templo. A igreja aqui, a palavra vai fazer referência, a igreja que nós estamos estudando, essa igreja aqui. Mas a igreja é a soma de todos nós também. Essa junção aqui é aquilo que nós produzimos quando nós estamos juntos. É o exercício e o compartilhamento da nossa fé. É o resultado do estarmos juntos. É aquilo que se evidencia, é aquilo que exala quando nós nos reunimos, por exemplo, para esse momento que nós chamamos de culto. Por isso tem gente que consegue cultuar a Deus, porque entende o verdadeiro espírito do culto. Porque se o culto é a Deus, ele não pode ser culto a homem, ele não pode ser culto a pessoa. Culto a Deus é culto a Deus. É de mim que flui para Deus, não de mim para o lado. Do lado, parte é a adoração que compartilhada. Eu compartilho a adoração com quem está do meu lado e juntos nós adoramos a Deus. Por isso o culto não é para receber. Eu tenho insistido isso com os irmãos. Culto não é para receber. A prioristicamente ou a priori, primeiramente, culto é para você oferecer. Se você observar bem, a semana toda você passou recebendo bênçãos de Deus. Se você observar bem, ainda hoje você já recebeu as manifestações e a presença de Deus. Estamos nos tornando meninos, estamos nos tornando crianças insaciáveis, que temos e queremos mais e mais e mais e mais, e o culto passou a ser uma busca do que eu quero, do que eu preciso. E não é, querido, você vai à casa de Deus, você vem à igreja para você oferecer. Por isso, antes de eu considerar as características que Pedro destaca, deixa eu perguntar: o que foi que você trouxe esta manhã para a adoração? Qual a essência da sua adoração nesta manhã? Quais os elementos da sua adoração? Ah, pastor, eu estou com uma preocupação tremenda e me pedir oração. Eu não estou querendo saber o que você veio buscar, eu quero saber o que você veio oferecer. O que é que você trouxe? Eu vim aqui porque eu vou participar da feijoada. Você está errado. Eu vim aqui porque eu quero ouvir fulano que vai cantar, porque Rita vai cantar e eu perdi Rita. Estava chegando ouvindo os últimos acordes céus. Eu vim por isso, porque eu queria ouvir isso, porque eu queria ouvir aquilo, porque eu queria. Você não veio para receber, pelo amor de Deus, você veio para oferecer. Porque você passa, querido, 1 a 2 horas aqui, só no culto. Só na IBD, você entra aqui 9 horas da manhã, sai daqui ao meio-dia, dá uma quantidade de horinhas boa. Mas o resto do dia, o resto da semana, você passa só recebendo. Aí você pode pedir à vontade. Mas no domingo, quando a gente se reunir, você vem para oferecer. Aí Pedro, quando ele vai falar da igreja de Jesus Cristo, ele vai observar que Jesus Cristo comparou a igreja a um edifício. Em Mateus 16, 18, tem uma passagem que vai falar sobre esse edificar. Vamos ler junto? Ali projetado, vamos lá? Para, vamos ler juntos? As portas do inferno não vão resistir à igreja. Ele diz assim: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Deixa eu lembrar isso que é importante. Quando o Senhor diz sobre esta pedra, a pedra que ele disse que vai edificar a igreja foi a declaração que Pedro fez: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É sobre este fundamento que a igreja está firmada, em cima deste fundamento. Ora, se a igreja é um edifício e ela é feita por pedra, quem são as pedras que compõem este edifício? Nós. Você, eu. Nós somos a pedra que construímos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Assim, quando as pessoas olham a igreja, elas olham a você. Elas veem a você como igreja do Senhor Jesus Cristo, que é um privilégio santo, santo, santo. Pois, cada vez que alguém crê em Cristo, cada vez que alguém crê em Cristo, cada vez que alguém aceita Jesus Cristo e essa conversão é verdadeira, esta pessoa é colocada como uma outra pedra. E assim o edifício vai crescendo. Daqui eu só reconheço, por isso eu vou usar como exemplo Alexandre, que tem pouco tempo que se converteu. No dia que você se converteu, os anjos entraram em festa, o inferno ficou assustado porque perdeu. Mas aí, Alexandre, no mundo espiritual, como pedra, você foi colocado neste edifício. Você agora faz parte desta construção. Assim a gente está erguendo. Cada domingo, cada dia, cada momento, quando nós nos convertemos, uma pedra é acrescentada a este edifício, a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, que está fundamentada, tem como alicerce
Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós somos, portanto, esta pedra. Que grande privilégio, portanto, gente, é fazermos parte disso. Porque para nós aqui na terra, pode parecer um monte de entulhos, um monte de ruína. Não tem gente que pensa isso na igreja? Você tem conhecidos, você tem parentes, você tem pessoas que baixam madeira, critica, censura, fala mal. Pode ser que para os homens, pode ser que aqui na terra pareça que a igreja é um monte de entulhos, um monte de ruínas, mas Deus a vê como uma estrutura na sua totalidade à medida que ela cresce. Quando Deus olha, Deus vê outra coisa. Efésios tem uma passagem que nos orienta sobre isso. Está em Efésios 2, de 19 a 22. Tá certo? Vamos começar a ler? E agora veja o vídeo. Leia bem alto. Vídeo 1. Vamos lá agora? Portanto, que privilégio que o Senhor nos dá de fazermos parte da igreja de Cristo. Que privilégio que o Senhor nos dá de fazermos parte da habitação de Deus, do Espírito, que é a igreja. E de novo eu falo, a igreja, quando eu me refiro, não é a Igreja Batista Levinópolis enquanto instituição, é a soma dos crentes, dos salvos, que à medida que foi se convertendo, foi sendo colocado como pedra e foi erguendo a igreja do Senhor Jesus Cristo. Como semana passada eu comecei a ensinar para os irmãos. Mas além de ser isso, a Bíblia vai dizer que, como igreja, nós temos algumas características. No texto que nós lemos, de 1 até 10, no texto que nós lemos, de 1 Pedro 2, a Bíblia vai dizer, o apóstolo vai dizer que a igreja é como um sacerdócio. Me diz uma coisa, qual era a função do sacerdote no Antigo Testamento? Alguém sabe? Tem acesso ao Pai? Segunda? Levar o povo a Deus. Alguém mais falou lá atrás? Leva o mundo perante Deus. Mas alguém falou aqui na frente? Uma ponte. Ele era uma ponte. Então, a função do sacerdote era levar o homem até Deus. Porque como o homem havia perdido o contato com Deus, Deus catou alguém que lhe fosse sensível. Encontrou alguns. A esses ele separou. E com esses ele mantinha intimidade. Criou um lugar onde ele poderia se comunicar com o homem e este comunicar-se com os homens. Como chamou este lugar, que era esse lugar provisório? Chegou perto do deserto, como era? Tabernáculo, que era uma tenda que se montava, e esta tenda tinha diversas divisões. Então tinha o átrio dos judeus, o átrio, porque quando o povo saiu do Egito, querido, é bom que se lembre isso, não saiu apenas hebreus, não. Teve gente de outras nações, de outros povos que estavam escravizados, que saíram juntos com os hebreus quando foram do Egito para Canaã. Então tinha o átrio dos gentios, tinha o átrio das mulheres, tinha o átrio dos judeus, tinha um lugar santo e tinha um lugar santíssimo, cuja separação do lugar santíssimo para o lugar santo era apenas uma cortina. Eles montavam aquilo ali no deserto. O tempo que estivessem acampados no deserto, era ali que eles cultuavam a Deus, ofereciam sacrifício, porque eles tinham que ter um elemento visível da presença de Deus. No lugar santo, ou no santíssimo lugar, desculpe, que era aqui, havia um símbolo, um elemento que continha alguns outros símbolos da fé dos hebreus. Aquilo que em peça era aquela que ficava ali dentro? A Arca da Aliança. Então, na Arca da Aliança, uma vez por ano, o sumo sacerdote, só ele, entrava, atravessava a cortina, oferecia sacrifícios pelo povo e depois voltava para adorar o povo. Então, vamos supor que atrás de mim, que o púlpito aqui fosse uma cortina. Então, eu tinha um espaço grande aqui, que era um lugar santo. Atrás disso aqui era o Santo dos Santos. E aqui atrás era onde ficava a Arca da Aliança, que máximo 2 vezes por ano o sacerdote entrava ali para cultuar. Segunda coisa, nenhum rei podia ser sumo sacerdote. O sacerdote descendia de uma tribo, qual? Da tribo de Levi. Eles foram separados
preparados para isso. O único rei que tentou fazer o trabalho de sacerdote, Deus o puniu, que foi Uzias. Está no segundo livro das Crônicas. Deus o puniu severamente com lepra. E quando ele estava no santuário oferecendo sacrifício, os sacerdotes chegaram com o sumo sacerdote e disseram: você não pode fazer isso. Ele disse: por que eu não posso? Porque não é uma tarefa sua. Deus separou os seus para isso. E ele quis reclamar. Aí apareceu lepra na testa dele. E aí ele foi posto para fora e ele morreu de lepra. Porque nenhum rei podia fazer isso. Presta atenção. Então, o sacerdote era aquela pessoa que fazia uma espécie de ponte entre Deus e os homens. Ele recebia de Deus e transmitia para os homens, porque o homem não podia ir livremente para Deus, uma vez que a relação foi quebrada. No Novo Testamento, a Bíblia vai dizer que todos nós somos sacerdotes. Se todos nós somos sacerdotes, o que é que isso significa? Todos nós temos acesso a Deus. O que mais? Tem uma coisa bem sutil. O que mais? Nós não precisamos de mediador. Nós não precisamos de intermediário. Vocês nem eu não preciso de pastor, eu não preciso de papa, eu não preciso de santo, eu não preciso de nenhuma pessoa correta para me levar à presença de Deus. Porque quando Jesus Cristo morreu na cruz, lá no Novo Testamento, tem um momento em que a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Que véu do templo era este? O véu do tabernáculo que separava o lugar santo do santíssimo, aonde só o sacerdote entrava. Depois da morte de Jesus, que ofereceu sacrifício perfeito, ele está dizendo o seguinte: qualquer um, em qualquer lugar, de qualquer forma, pode me buscar. Buscar-me-eis e me achareis. Isso é tão maravilhoso para nós pastores, porque a Bíblia está dizendo que a responsabilidade é individual, não é mais do sacerdote, porque você agora é sacerdote, e como sacerdote, você é sacerdote seu, você é sacerdote em sua casa, como esta semana eu compartilhei com o irmão querido, essa questão de ser sacerdote em casa. Deus nos colocou como tal. Então você, Dudu, é sacerdote. É você que ministra na sua casa. Você, Rodana, tem o seu sacerdócio. É você que ministra os seus filhos. Rita, você também é sacerdote. Não é somente homem. Todas as pessoas, a partir do Novo Testamento, tornaram-se sacerdotes por meio de Cristo Jesus. Por isso, todo cristão tem o privilégio de entrar na presença de Deus. Hebreus 10, de 19 a 25, nós lemos isso. Hebreus 9. Vamos lá? Nós podemos entrar no santuário pela autoridade de quê? Do sangue de Jesus. O sangue de Jesus significa a morte de Jesus Cristo. Então, o vídeo. Cheguemos-nos em interesse, ter a certeza, tendo os corações de quê? E o corpo. Verso 21. E finalmente 25. E 1 Timóteo capítulo número 2 vai dizer, queridos, que não existe mediador entre Deus e homem. Hoje não tem mais mediador entre Deus e homem. O pastor, o líder, o presbítero, ele é alguém que traz a lembrança e ensina as pessoas. Mas a comunhão de cada crente, ela é individual com o Senhor, porque a responsabilidade é individual. Vamos ler esse versículo 5 de Timóteo? Assim sendo, gente, uma vez que Ele está vivo na glória, Ele está vivo ou não está vivo? Intercedendo por nós ou não intercede por nós?
E entrar no santuário eram levitas, conforme eu falei. E cada sacerdote, presta atenção a isso, cada sacerdote e cada levita tinha um ministério específico. Qual é o seu ministério? Eu não estou falando dos 9 ou 11 ministérios da igreja, não. Qual é o seu ministério no templo do Senhor, na igreja do Senhor? Então tem coisas que Deus dotou você, Deus capacitou a você. E você pode servir. É só aqui na igreja de nome? Não, gente. Porque você é igreja. Na sua rua você é igreja, no seu trabalho você é igreja, onde você anda você é igreja, na sua casa você é igreja. E Deus me deu um ministério que você precisa exercê-lo como levita do Senhor. Levita não é só isso que vem aqui à frente tanto, não. Você é sacerdote. Tanto que quando você prega, pessoas se convertem. Alguém aqui já passou pela experiência disso, de pregar e levar uma pessoa a Jesus Cristo? Levanta a mão aí. Os que já foram sábios para levar outros a Jesus Cristo. Esses que levantaram as mãos exerceram o trabalho de sacerdote. E Deus honrou e fez com que as pessoas se encontrassem com o Senhor. Portanto, nós somos igreja de Cristo e somos sacerdócio do Senhor. Segundo, o texto de Pedro vai dizer que nós somos casa espiritual. Além do que foi dito, somos casa espiritual. Pedro escreveu esta carta a cristãos de 5 províncias diferentes. 5 províncias diferentes. Esta carta de Pedro foi escrita. No entanto, eram igrejas diferentes, mas elas eram unidas, porque tinham uma mesma fé. Nós somos casa espiritual do Senhor. O que é isso? Quer dizer que pertencemos uns aos outros, porque nós pertencemos a Jesus Cristo. Nós somos uma unidade espiritual tremenda. Isso quer dizer que eu não posso permitir que, como casa espiritual, as nossas diferenças destruam o santuário e a igreja do Senhor. Vamos tomar só a nossa igreja. Depois a gente toma a relação com o outro. Nós não podemos permitir que as desavenças, nós não podemos permitir que os sentimentos ruins guardados dentro de nós sejam tão limitados, mas tão limitados, mas tão limitados, que impeça a minha comunhão com você. Com você, irmão. Com você, irmão. Com você. Já bem alô, você. Nós não podemos permitir que as nossas diferenças impeçam. A gente pode até nem estar de beijinho e abraço, mas a gente não pode permitir que as nossas diferenças nos atrapalhem, nos impeçam de servir ao Senhor, porque nós somos casa espiritual. E eu preciso trabalhar isso em mim, porque algumas vezes a gente toma raiva, o ódio, o rancor, como um elemento natural na gente que precisa ser alimentado. Não pode ser alimentado. Não pode. A gente tem que combater. A gente tem que enfrentar tais sentimentos como casa espiritual mesmo. E com outras igrejas? Historicamente, quantos já falaram de tantas outras igrejas? Tem coisas que eu discordo da prática neopentecostal, porque biblicamente não encontro fundamentação e está indo de encontro à palavra. Mas não posso combatê-los a ponto de me tornar inimigos deles. Por isso é que eu sou batista, uma igreja batista, porque tem coisas noutras que eu não concordo. E por isso que eu não deixo que coisas de lá venham para cá. Porque quem quer as coisas de lá tem que ir para lá. E quem quer as coisas de cá tem que vir para cá. Eu não posso estar aqui querendo ter práticas de lá. Porque foi por isso que nós nos separamos, para cultuarmos mais livremente. Mas isso não nos torna inimigos. Meus irmãos estão em Salvador. O fato de eu estar aqui e meus irmãos estarem em Salvador não diz que nós somos inimigos. Continuamos irmãos, eles morando lá e eu morando aqui. Em Salvador, uns moram lá junto de meus pais, outra mora distante. O fato de alguns morarem no mesmo espaço, em casas que ficam no fundo, e uma outra irmã mora fora, uma irmã e um irmão morarem fora, não significa que eles não sejam irmãos. Estão separados porque têm práticas diferentes e querem espaços diferentes. Como eu expliquei na semana passada, somos casas espirituais. Mas sobre sacerdócio, a Bíblia vai falar aí uma outra coisa que eu acho tremenda. A Bíblia vai falar dos sacrifícios espirituais. O sacerdote, ele matava animais e oferecia animais como pagamento pelo pecado que alguém cometeu. A Bíblia diz assim: sem derramamento de sangue. Joia, Pedro, vem cá, Pedro, pega essa cadeira aqui para mim, por favor. Deixa eu abrir um parênteses. Esse menino bonito aí é filho do pastor Wilson. Está aqui desde quarta-feira, esteve com a gente aqui. Obrigado, querido. No sacrifício, querido,
vai para um negócio bem curioso. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não pode se pagar o pecado. Aí, para que as pessoas não morressem, Deus instituiu o sacrifício que lá em Levítico, que é um livro chato, cansativo, que ninguém gosta de ler, mas Levítico destrincha, descreve as leis do sacrifício. Então ele diz assim: para cada pecado, tipo de pecado, você vai oferecer um tipo de animal. Então o que acontecia? Joia, quase me pegou. E aí vem para mim e diz: pastor, eu peguei. Se eu fosse sacerdote, não tinha testamento. Eu dizia: cara, do tamanho do teu pecado, tu vai sacrificar um elefante. Não, naquela época sacrificar um elefante não. Vai sacrificar um boi. Você trazia esse animal, eu colocava aqui, já expliquei isso para os irmãos. Matava-se o animal, mas antes de matá-lo, eu ficava de um lado, você do outro. Colocávamos as mãos sobre o animal e eu dizia: sobre este animal eu transfiro o pecado de Paulo, o pecado de João, o pecado de Genildo, o pecado de Pedro, o pecado de todo mundo. Quem fosse a pessoa, eu transfiro para este animal o pecado que ele cometeu. Pá. Depois que eu tivesse transmitido isso, eu matava o animal, porque o animal recebeu o seu pecado. Ele era culpado por sua causa. Eu matava o animal, derramava e aspergia o sangue dele. Depois eu queimava parte da gordura deste animal, e parte desse animal eu retinha para mim, que era o alimento do sacerdote. Você saía de lá tranquilo, estou livre dessa pena. Cometeu outro pecado, você trazia outro boi, um pombo, uma ovelha, uma rolinha, a depender da condição da pessoa e a depender do pecado. Todo sacrifício era assim. Hoje a gente não precisa mal matar ninguém. Por quê? Jesus Cristo foi o sacrifício perfeito. Ele foi morto em nosso lugar, pagou o preço pelo nosso pecado, com uma diferença extraordinária. Jesus Cristo pagou, vamos para os corpos, pelos meus pecados passados. Jesus Cristo pagou pelos meus pecados presentes, e Jesus Cristo fez provisão para os meus pecados futuros. Passado, presente, futuro. Em Jesus Cristo encontra o seu perdão. Isso quer dizer que eu tenho então um número de pecados guardadinho que eu posso cometer? Não, meu irmão, pelo amor de Deus, não. É isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo então que eu posso aprontar um pouquinho, porque tem uma provisão do Senhor? Não, a Bíblia não está dizendo isso. A Bíblia diz que aquele que ama a Deus não vive pecado. Não vive pecado. Não faz do pecado uma rotina na sua vida. Não é uma coisa normal. Mas a Bíblia diz assim: filhinhos, não pequeis, mas se pecares, portanto, é uma possibilidade, não uma certeza. Se pecares, o que tem? Temos um advogado, Jesus Cristo, junto. Agora, para Jesus Cristo te perdoar, você precisa confessar. Sacrifício você não precisa fazer mais não, mas você precisa confessar. Só. E o que é confessar? É você concordar com Deus que o que você fez está errado. Parar de dar desculpa, parar de culpar fulano, beltrano, ciclano, parar de culpar o passado, parar de culpar o determinismo psíquico, parar de culpar a sua história, parar de culpar o mundo, parar de cantar como aquela música que aquela cantora cantava: eu sou rebelde porque o mundo quis assim, porque nunca me trataram com amor e as pessoas se fecharam para mim. Tem que parar com essa conversa boba. A Bíblia diz que quem confessa e deixa alcança a misericórdia. Mas confessar, que é do verbo homologuel, significa que eu concordo, eu assumo que eu estou errado e digo a Deus: eu estou errado, e aceito o que o Senhor quer fazer comigo. E a partir daí, eu que andava nesta direção, eu passo a andar nesta direção. Se eu digo que eu estou, confesso ao Senhor, me arrependo e continuo andando na mesma direção, não é arrependimento, é falta de vergonha. O arrependimento, a gente muda de direção, porque o arrependimento quer dizer mudança de pensamento, mudança de sentimento e mudança de atitude. Dizer-se arrependido e permanecer não é arrependimento, é remorso, é qualquer coisa, mas não é remorso, e produz morte. Por isso, querido, se eu andava com fulanos, os fulaninhos que me levavam para esta vida, eu deixo de andar. Se eu ia para certos lugares que me estimulavam a erro, eu deixo de ir. Se eu tinha algumas atitudes que me chamavam para outras atitudes, eu deixo de tomá-las. E assim eu vou evitando e vou fazendo com que eu, Igreja de Jesus,
seja cada dia mais aperfeiçoado. Mas quais sacrifícios que a gente pode fazer hoje? Já que Jesus fez todos os sacrifícios. E a Bíblia diz que a gente já apresenta sacrifício. Eu vou colocar alguns aqui. Primeiro, Pedro menciona alguns desses sacrifícios, privilégio de oferta dos sacrifícios espirituais. E quais? Romanos 12, 1 e 2. Qual é? Vamos ler juntos? Não. 1 e 2. Se você abrir lá tem. Vai lá em Romanos. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos, se pouco está em Bíblia, que apresentei os vossos corpos em sacrifício santo, que é o quê? Vosso. Portanto, o que ele está dizendo, um sacrifício que eu posso oferecer a Deus é o sacrifício, querido, do corpo ao meu Senhor. Tem coisas que meu corpo quer fazer e que meu Deus não quer fazer, não quer que eu faça. Eu estou mentindo? Tem desejos que estão na minha carne, elas me corroem, elas me consomem por dentro. Vontade de xingar na palavra, vontade de bater, vontade de pecar, vontade de errar, de cair na verdade, vontade de beber, de me embriagar até trocar as pernas. Meu corpo tem vontade de fazer coisas que eu sei que não estão dentro da vontade de Deus. Aí eu ofereço um sacrifício ao meu Senhor, porque eu sei que eu quero, mas Ele não quer. E se eu quero e Ele não quer, e Ele é Senhor, prevalece em mim a vontade dEle, que é boa, agradável e perfeita. Agora a gente pode ler, vamos lá? Juntos. Rogo-vos, pois, irmãos, podemos também oferecer o nosso louvor, o louvor dos nossos lábios como sacrifício. Está em Hebreus 13, versículo de número 15. Vamos ler juntos lá? Vai projetar? Vai. Não foi. Vai. Agora vai. Vamos ler juntos? Particularmente, digo eu, não, Senhor, então para mim, que sacrifício de louvor, para mim, eu falo para mim, sacrifício de louvor, são aquelas situações em que a gente está tão amargo, tão ruim, tão para baixo. São aqueles momentos que a gente está zangado, está com raiva, a gente está zangado, a gente está aflito. São aqueles momentos que a gente gostaria de enfurnar-se, de a gente correr para uma caverna e ficar lá. São aqueles dias que a gente tem vontade de gritar, quebrar tudo, reclamar tudo, e em lugar de fazer isso, eu abro a boca e começo a louvar ao Senhor. Uma das muitas canções da igreja que eu gosto de cantar é aquela que diz: Senhor, me submergi a tua mão, me traz, eu só me imagino Deus fazendo isso, me traz à tona para respirar. Eu acho linda esta concepção poética, em que Deus vai lá no abismo, no fundo, no forro onde eu estou, e mete a mão e me tira de lá, e me faz andar sobre as águas. Eu gosto disso, sacrifício de louvor. Mas também nós podemos oferecer as nossas obras como sacrifício para outras pessoas. Hebreus 13:16. Vamos ler juntos? Contais o quê? E quais são os sacrifícios? A beneficência e a comunicação, assistir os outros, ajudar o outro. Quando você faz isso, é um sacrifício que agrada o coração de Deus. Este você pode fazer como sacerdote do Senhor. O dinheiro, por exemplo, e outros bens materiais que compartilhamos com outros no serviço de Deus, também são sacrifícios espirituais. Tanto que a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é o quê? É o amor ao dinheiro, não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro, a raiz de todos os males. E tem um texto longo que a gente vai ler agora, que vai lá, que a gente pode, em Filipenses 4, que a gente pode usar isso que a gente possui para o Senhor. Vamos ler juntos? Ora,
desculpe dos diabos por você, a coisa não está saindo do jeito. Quando o telhado complicou lá, né? Uma pena, contando daqui, contando dali, de repente descobriu que o cara fez tudo errado, ele vai ter que gastar mais 7 mil contos para corrigir o telhado. Estou falando um caso comigo, que é o de Rodrigão, e ele tem horário compartilhado isso. Você já aprendeu a se contentar com o que tem, Rodrigo? Já aprendeu? Você já aprendeu, Rodrigo, a se contentar com o que tem? Você já aprendeu? Mas a se contentar com o que tem? Não digo isso com necessidade, porque já aprendi a contentar com o que eu tenho. Se eu tenho muito, eu tenho. Se eu tenho pouco, eu tenho. Você já aprendeu a se acomodar e viver em paz com a falta ou com a suficiência, porque Deus não deixa nenhum dos seus filhos em falta. Ele nos dá a suficiência. Gente, quem põe na gente o desespero da necessidade é a sociedade de consumo. Porque se você observar bem, quando a gente tem muito, a gente aumenta as nossas despesas. Quando a gente tem pouco, a gente precisa aumentar as nossas despesas. O Brasil está à beira de uma recessão. Está bem na beirinha de uma recessão. Os mais pessimistas dizem que já está numa recessão. Gritam-se coisas malucas nesse país, coisas absolutamente desnecessárias e que são mais os promotores do caos do que qualquer outra coisa. Por exemplo, dizer impeachment da presidente, para mim, isso é maluquice, não é por aí. Mas as pessoas ficam criando um caos porque a gente está assim, na beira de uma recessão. O que é que você faz? Você tem vivido contente, satisfeito com o que você tem? Ou você anda acabunhado, cabeça baixa, para as pernas, orelhas baixadas, porque você não tem mais aquilo que você tinha antes, não faz mais aquilo que você fazia antes. Paulo disse que aprendeu a contentar-se. Vamos lá para o versículo de número 12? A gente vai ler até o 20. Vamos ler algo? Sei, mas sei também, em toda maneira, em todas as coisas, está o quê? Dando a ter, como a ter, como a ter, como a. Você está satisfeito? Diga a verdade. Responda para mim, não responde para você. Você dá graças a Deus mesmo? Você fica em paz? Me diga, você fica em paz, querido? A Bíblia diz que é um sacrifício que a gente oferece a Deus. É você viver em paz com aquilo que você tem. Versículo 13. Agora presta atenção. Vamos ver o restante do texto. Todavia, vamos lá? Pronto, agora eu vou pegar os irmãos onde eu quero. Quando a Bíblia diz em Filipenses 4:13, posso todas as coisas que me fortalecem. Que coisas são? Quais são as coisas nas quais eu posso porque Ele me fortalece? Quais são? São as coisas que nós lemos anteriormente. E a gente usa esse versículo fora do seu contexto para justificar tudo, dizendo, posso todas as coisas que me fortalecem. É conversa. Você está cometendo um erro de interpretação absurdo. A Bíblia está dizendo que você pode todas as coisas, que todas as coisas que vêm antes. Volta aí, ali um pouquinho.
Este, o dinheiro, outros bens que compartilhamos com outros no serviço de Deus, são sacrifícios espirituais. E como igreja do Senhor, você precisa também estar atento a isso, porque as pessoas olham que tipo de igreja nós somos. Que tipo de igreja é você? Quando algumas coisas estão bem, você é radiante e feliz. Você fica elétrico, 1000 volts. Mas quando alguma coisa lhe falta, você se deprime, se acaba e não consegue. Pior de tudo, querido, quer ver o maior teste disso? É quando a gente não está na boa, a gente está na pior e a outra pessoa está bem. E a Bíblia diz que eu preciso me alegrar. E eu preciso chorar. E eu tenho que me alegrar, porque Luciana tem e eu não tenho. Eu tenho que me alegrar porque Carlinha tem e eu não tenho. Eu preciso me alegrar por Exxon, porque ele tem, sem me preocupar com o fato de que eu não tenho. Me diga, fácil. Por isso que a Bíblia diz que isso é sacrifício. Você tem que oferecer. Aí você passava, você se lembra disso? Quando a parada obrigatória é um negócio pequenininho? Você ainda se lembra daquela época, quando era pequenininha? Aquele cheiro de gordura que saía lá o tempo todo aqui. Você se lembra aí? Diga a verdade, se lembra? Depois o Senhor foi. E de vez em quando alguém passava e disse, rapaz, o outro está crescendo. Eu ouvi isso de pessoas. Quando eu estava pequeno, ninguém dizia nada. Mas foi crescendo. E eu quero atuar no restaurante tomando essa cidade toda por mim. Deus te abençoa cada vez mais, porque eu quero isso. Mas a gente tem uma dificuldade tão grande. Esse período aqui na igreja é um período até bonito em relação à área afetiva. O Senhor abriu a janela dos céus, mandou varões, sabor bombons. Meninada está feliz. Tem umas 7, 8 pessoas aqui com namorado. E de vez em quando digo, mas estou com alguém, me abençoe aqui. Oh, Jesus abençoa. E eu gosto quando todo mundo está assim. Um dia desse eu peguei na igreja e disse, lá na igreja está assim. Aí eles me, a gente vai para lá, a gente vai visitar o Senhor. É nada, querido. Aí você, que está um bom tempo na esperança, não é? Vê todo mundo encontrar alguém, gente saindo de mãos dadas, e você segurando a sua própria mão. Você que estava naquele Salmo 70 e ainda está, apressa-te, ó Deus, e socorrer. E quando ver o outro, que você vai celebrar, diz, mas que bom que a Angélica está namorando. Mas que bom que a Andréia está namorando. Uma das duas aqui hoje de manhã. Mas que bom, eu estou orando por uma outra irmã, eu tenho que resolver um problema para ela esta semana. Ela baixou a cabeça. Mas eu vou orar, eu estou orando, eu vou interceder esta semana. Está sendo um momento assim. Mas você consegue celebrar quando vê no dia dos namorados, todo mundo dizendo, vou passear, ganhando presente. Qual que você ganhou? Não ganhei nada. A Bíblia diz, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. E a gente precisa aprender isso como um ganho espiritual, como sacrifício espiritual. Ofereçamos até mesmo a Deus como sacrifício as pessoas que são ganhas. Romanos 15, 16. Vamos ler Romanos 15, 16 juntos? Eu vou interromper, queridos. Eu ainda tenho 3 qualificações cuidados, só vou apenas mencioná-las, que aparecem no texto e a gente estudou na IBD. Essas anteriores não. Por exemplo, a Bíblia diz que nós somos uma raça eleita. Aquilo que Israel como raça não permitiu que Deus fizesse com eles, o Senhor diz que nós agora somos escolhidos para isso. Nós somos a raça eleita, nós somos o Israel espiritual de Deus. Aquilo que Israel não permitiu. Veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Portanto, nós somos a raça eleita a partir do momento em que aceitamos o Senhor.
João 15,16 está escrito: não vos escolheste vós a mim, e vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades. Filipenses 3,20, amém? Esse está aí. Nós somos a nação santa, nação santa. Fomos separados a fim de pertencermos exclusivamente ao Senhor, porque santidade é isso, é sermos separados para o Senhor. Vamos recitar Filipenses 3,20? Essa cadeira aqui é igual a todas essas aqui da frente? Ela é igual a esta, por exemplo? Ela é igual a esta? Essa cadeira é igual a esta? Ela é igual a esta? Por último, para não dar muito trabalho aqui, senhor, depois, essa cadeira é igual a esta? Em tudo? Formato, fábrica, tamanho, textura, peso? Ela é igualzinha. Uma coisa santa, ela é igual a todas as demais. Ela só foi tirada daquele lugar e separada para uso exclusivo de alguém. Quando a Bíblia diz que você é santo, ela não está dizendo que você é especial na sua essência, no seu formato, em nada. Só quer dizer que você foi separado, o dinheiro que você tem, a esposa que você tem, a família que você tem, o talento que você tem, o dinheiro que você ganha, tudo que você tem, possui, foram separados para uso exclusivo de Deus. Você não é melhor em nada do que aquelas outras. Você só é melhor no uso e destino que você deu à sua vida. Eu sou de Jesus, de Cristo Jesus, não quero falhar, andar e viver como nação santa. Você sendo nação santa, essas cadeiras aqui podem fazer o que quiserem da sua vida sem prestar contas a ninguém. Mas como nação santa, você não pode fazer da sua vida sem se preocupar com a conta da sua vida que você vai dar a Deus. Ela pode se dar a qualquer destino, ela pode se prestar a qualquer coisa, ela pode realizar qualquer coisa, ela pode se envolver com qualquer coisa. Tudo para essas quatro cadeiras é normal, mas para esta cadeira aqui não é normal, porque ela não seguia pelos valores daquelas, ela seguia pelos valores do Senhor Jesus Cristo. É isso que faz uma pessoa crente. Ela tem a marca de Cristo, nação santa e povo de Deus. Além, Filipenses 3,20 já leu? Mas tem Efésios 2, tem Efésios 2 aí? Então vamos ler Efésios 2, querido, a gente já está terminando. Agora vamos ler só Atos 20 e 28. Olhai, pois, por vós e que o Espírito Santo fez o quê? Visto para quê? Que ele? Tem uma canção lindíssima que diz: somos povo de Deus, tudo que louvor vem para cá. E a gente vai terminar esta manhã falando da natureza da igreja, recitando 1 Timóteo 3,15. Vamos juntos? Mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Os irmãos, coluna. Vamos ficar de pé, querido. E hoje você recebe da Escola Bíblica Dominical uma nova porção de quem é você, dos privilégios que você tem, dos direitos adquiridos por Cristo na cruz. E nós vamos encerrar cantando: somos casas de Deus, a morada do Pai. Contra ela, nada, absolutamente nada prevalecerá.
santuário em nós, continue sempre pronto para te oferecer adoração, serviço e louvor. Queremos te honrar nesta manhã com o que somos e com o que o Senhor nos tem dado. Te agradecemos a certeza da tua presença em nós, em nome de Jesus. Os que desejarem